Luiz Gonzaga morreu, nem a sanfona dele desapareceu. Podcast Viva o Rei, toda terça às 7 da manhã, nas plataformas Anchor e Spotify. Essa aqui é a história. Olá, amigos ouvintes, sejam bem-vindos à edição 9 do podcast Viva o Rei. Eu sou Carlos Henrique e juntos vamos começar nossa rápida viagem de hoje na vida e obra do rei do Baião Luiz Gonzaga e de seus parceiros e seguidores. Nas asas brancas de uma obra-prima, após a reinvenção do Baião, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira voam definitivamente para a história da música brasileira. Nesta edição de número 9, vamos falar sobre a obra-prima do repertório de Luiz Gonzaga, que ao lado de seu grande parceiro Humberto Teixeira, compôs aquele que é considerado até hoje um hino do Nordeste. Você vai ficar conhecendo os fatos ao redor deste marco da nossa música e que, mais de 70 anos depois de sua composição, essa canção ainda canta, encanta e toca os corações das pessoas ao redor do mundo. O Baião estava reinventado, remodelado pela dupla Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Era 1946 e o grupo Quatro Ases e um Coringa, diante de seu grande renome naquela época, serviu de termômetro para medir a temperatura da aceitação popular para o gênero musical que estava sendo reintroduzido no país. A música baião foi um sucesso estrondoso, como já contamos na edição 8 deste podcast, tanto que em 1949, Luiz Gonzaga entrou no estúdio para ele próprio dar voz e melodia à sua composição que fez em parceria com Humberto Teixeira. Mas voltemos a 1947. Gonzaga, há 2 anos, já cantava após uma batalha de 4 anos contra os equívocos dos diretores de rádios e da gravadora RCA. Ainda em 1945, decidiu definitivamente dar uma direção ao seu repertório, que era cantar e tocar as coisas de seu Nordeste, e para isso encontrou o parceiro ideal naquele momento para tal intuito, o cearense Humberto Teixeira, que deu o pontapé inicial para o projeto com a composição de No Meu Pé de Serra, logo no primeiro encontro com o sanfoneiro pernambucano. Toda essa trajetória você pode acompanhar nas edições anteriores do podcast Viva o Rei. Entre 1945 e 1947, Luiz Gonzaga, mesmo com o intuito de ter sua obra baseada na cultura nordestina, pouco gravou com este mote, mas ele foi persistente e tinha como premissa a valorização da identidade cultural de sua terra natal. Paralelamente ao sucesso de Baião, a dupla Gonzaga-Teixeira já trabalhava em outras composições para o segmento de seus projetos de nordestinização, digamos assim, da obra do Velho Lua, apesar de que em 1946 ambos não registraram nenhuma música além da já citada Baião, mas 1947, as asas da música nordestina no cancioneiro brasileiro começariam a bater rumo à eternidade, uma toada que estava sendo preparada por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que iria ressoar por muitas e muitas gerações como um marco da música brasileira. Chegava 1947 e eis que os reinventores do Baião, após o sucesso da música homônima, ainda colhendo os frutos de seu sucesso por todo o país, resolveram encarar os estúdios para gravar a mais nova composição. Desta vez pareciam ter criado coragem, podemos dizer assim, de o próprio Luiz gravar a novidade da dupla. Porém, não esperavam tanto desta canção. Tinham até mais expectativas com o lado A do disco que estava sendo gravado, que contava com Vou Pra Roça, de Luiz Gonzaga e Zé Ferreira.
Então, em 3 de março de 1947, nos estúdios da RCA, Luiz Gonzaga soltava sua voz e abria sua sanfona para entoar Asa Branca pela primeira vez. A música tinha um forte tom de tristeza, de sofrimento, mas que aquilo era a realidade para o referido momento no Nordeste. Fazendo um conjunto de citações da tradição nordestina ao longo dos anos até então, como o clima árduo, solo castigado pela seca, de animais, da religiosidade, do amor, da imigração para o sul, Asa Branca possuía contornos de uma saga bastante sofrida do povo nordestino. E por que o animal escolhido foi a asa branca para esta composição? Bem, a asa branca é tipo um pombo, uma ave endêmica da América do Sul. Ela vive em campos, cerrados, bordas de florestas e também em centros urbanos. Leva esse nome devido às partes superiores de suas asas possuírem uma faixa branca, que é visível durante o voo. A ave é muito presente no sertão nordestino e, com isso, foi também inspiração para as canções de Luiz Gonzaga. A clássica música Asa Branca foi inspirada no fato de que ela faz sua migração para terras menos castigadas pela seca no Nordeste, mas ao primeiro sinal de bom inverno no sertão, volta para seu habitat. Então, nesta canção se fez uma analogia genial com o homem do campo, que precisa deixar seu pedaço de chão nos períodos difíceis para tentar uma vida melhor na cidade grande, mas que ao primeiro trovão para as bandas do Nordeste, arruma seu matulão e volta para casa. Agora, de volta aos estúdios da RCA em 1947. Após o término da gravação de Asa Branca, Gonzaga e Teixeira foram motivos de chacota ainda dentro do estúdio. Pela melodia e pela letra de forte tom de sofrimento, que fala da luta contra a seca e a miséria, o grupo que acompanhava o sanfoneiro achou que aquilo era música de pedintes. E isso o próprio Humberto Teixeira contou em uma entrevista nos anos 70, cujo vídeo está disponível no canal Paulo Vanderlei Tomás no YouTube, e que reproduzimos um trecho agora deste importante depoimento. Naquele mesmo dia, nós fizemos o que o Luiz chama sanfonizar, os primeiros acordes e a primeira linha mestra, não só do Baião, como da Asa Branca. Essa música que, afinal de contas, para nós hoje é um hino. E para o Brasil é uma música que diz muito a muitos brasileiros. Quando nós gravamos a primeira vez essa música, eles pensavam que era uma espécie de música de igreja ou música de cego. Tanto que, você se lembra, Luiz? O Conjunto do Canhoto saiu com o Pirizinho pedindo esmola dentro do estúdio da RCA. Fazendo chacota. Fazendo chacota. Eles não acreditavam jamais que um ritmo como o da Asa Branca e uma letra triste, enternecida, contando aquela saga maravilhosa da última ribação que foge. Boa. Só que novamente fizeram pouco caso do potencial de Luiz Gonzaga e de seus parceiros, e como a história já tratou de mostrar, outra vez estavam completamente equivocados. Estava criada ali a obra-prima do repertório de Luiz Gonzaga e uma das mais reconhecidas do Brasil. Asa Branca foi um sucesso tamanho que a própria RCA, tempos depois, teve que providenciar uma prensa exclusiva para os discos de Gonzaga, que se tornaram um furor de vendas naquele momento. Ao longo dos anos, Asa Branca seguiu encantando gerações dentro e fora do país. Em vários continentes, a toada de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira é regravada, inclusive com adaptações para outras composições, como no caso do grego Demis Roussos e sua White Wings, de 1975, e que em português quer dizer Asas Brancas. Ainda serviu para uso político contra o regime ditatorial que vigorou no Brasil a partir de 1964, quando Caetano Veloso e Geraldo Vandré regravaram a canção com este objetivo. Asa Branca possui versões cantadas ou apenas instrumentalizadas em inglês, coreano, francês, chinês, holandês, alemão, entre muitos outros. E ainda foi estofo para um boato que serviu para o retorno de Luiz Gonzaga à grande mídia no final dos anos 60, que envolveu até os Beatles. Essa história será contada especialmente em outra edição deste podcast. E tem mais!
Segundo dados de janeiro de 2022 do ECAD, Escritório Central de Arrecadação, que trata dos direitos autorais de artistas, Asa Branca é a quarta música mais regravada da história do Brasil, com 361 interpretações diferentes. Certamente toda e qualquer pessoa, seja da mais humilde à mais letrada, de qualquer gosto musical, conhece, já ouviu ao menos uma vez em sua vida esta música e sabe minimamente que seja um verso dela. Ou seja, Asa Branca, que caracteriza tão bem a história de luta e resistência do povo sertanejo brasileiro, tornou-se um hino do Nordeste, a obra-prima do repertório de Luiz Gonzaga, que a partir daí bateu asas e voou rumo à posteridade. Quando olhei a terra ardendo, uma fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Braseiro que fornaia, tem um pé de plantação. No passa d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. No passa d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Você ouviu Asa Branca, na versão original de 1947, composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira deste mesmo ano. Com pesquisa, produção, locução e edição de Carlos Henrique, este foi o podcast Viva o Rei, uma rápida viagem semanal na vida e obra do rei do Baião Luiz Gonzaga e de seus parceiros e seguidores. Todas as terças-feiras, 7 da manhã, nas plataformas Anchor e Spotify. Siga o programa Viva o Rei no Instagram, @programa Viva o Rei. Não deixe de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho no nosso canal do YouTube, Programa Viva o Rei. Obrigado a todos e até a próxima edição do podcast Viva o Rei! Tchau, tchau! Quando olhei